Boa noite a todos. Meu nome é Selene Colette, farei a preleção desta noite, cujo tema, o guia espiritual, a ajuda espiritual. Mas antes eu convido a vocês a fecharem os olhos, procurando continuar envolvidos por esse ambiente sereno, tranquilo, por aquela música que estávamos ouvindo inicialmente, deixando para trás as nossas preocupações, inspirando essa tranquilidade, essa serenidade e expirando as nossas dificuldades do dia, expirando as nossas preocupações. Prestando atenção nesse inspirar e expirar, vamos focando a nossa atenção neste momento presente, nesse estar aqui e agora. E assim possamos cumprimentar inicialmente nosso anjo de guarda, esse amigo que está sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos intuindo, nos ajudando nas muitas dificuldades, mas que em muitos momentos, às vezes, insistimos em não ouvi-lo. Mas agora, deixemos que Ele nos acaricie, que Ele nos acalante nesse momento. E assim, vamos colocando em nossa mente a figura de Maria, nossa mãe querida, nosso exemplo de amor e dedicação. Vamos mergulhando o nosso olhar, no olhar de nossa mãe querida, nos envolvendo no seu manto de serenidade, de tranquilidade e de amor, que também está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo e nos intuindo. E assim, vamos colocando agora em nossa mente a figura de Jesus. Vamos mergulhar no seu olhar sereno e tranquilo, nos acalmando, acalmando mais ainda a nossa mente e o nosso coração, deixando todas as nossas preocupações, todas as nossas agruras em suas mãos. E assim, com Maria e com Jesus, na nossa mente e no nosso coração, possamos nos dirigir ao Pai da vida, agradecendo a oportunidade desta encarnação, agradecendo as muitas oportunidades de aprendizagem que Ele nos dá diariamente e, acima de tudo, agradecendo a oportunidade de estarmos nesta casa que nos recebe aqui e agora, neste momento. E assim, com o coração repleto de gratidão, podemos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. O tema da noite, né? O guia espiritual, a ajuda espiritual. Quando eu comecei a oração, eu falei, né? Agradecendo, né? Sentindo o carinho, a atenção do nosso anjo de guarda, desse nosso amigo que está sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos intuindo. Acho que quando a gente é pequeno, a mãe da gente ensinava a rezar para o anjo da guarda. Quem tem netinho deve ter dado aquela almofadinha com aquele santo anjo do Senhor, né? Aquela oração bonita. E a gente ensina desde pequeno a
a rezar para o anjo da guarda, né? E é dele que a gente vai falar hoje, desse guia espiritual, que alguns chamam de espírito protetor, outros de anjo da guarda, mas enfim, é uma, vamos dizer assim, uma entidade que está sempre, entidade não é a palavra correta, né? Mas é um espírito que está sempre ao nosso lado, desde o nascimento, que nos escolhe, né? E caminha conosco durante toda essa nossa existência aqui na Terra, né? Seja essa caminhada curta, breve ou mais longa, mas ele está sempre ao nosso lado. E muitas vezes a gente acaba, né, na nossa vida se sentindo sozinho, desanimado, principalmente quando alguma coisa não sai muito da maneira como a gente queria que saísse, né? Quando a gente não tem assim aquele feeling para perceber que o nosso egoísmo está falando mais alto, então a gente se sente sozinho, a gente se sente assim solitário, né? Mas a gente esquece que a gente tem a companhia desse amigo espiritual, desse espírito protetor ao nosso lado. E a gente esquece de se sintonizar com ele. E é mais ou menos isso que a gente vai tentar retomar aqui nesses breves momentos, né? Então, guia espiritual e ajuda espiritual. A gente sempre, na hora da dificuldade, a gente está sempre buscando ajuda, né? Como eu falei, às vezes a gente está num momento de depressão, às vezes a gente está num momento de doença, às vezes a gente está se sentindo a última das criaturas do planeta, né? Mas a gente buscando, procurando ajuda, mas a gente esquece que a gente tem essa ajuda ao nosso lado o tempo inteiro. Só que a gente não consegue se conectar com esse nosso amigo, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos intuindo. No Livro dos Espíritos, né? Depois, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho, ele começa na questão 489 e vai até, acho que até o final aqui, 512, até 521. Mas eu separei aqui as primeiras, né? Para a gente tentar relembrar, né? Quem é esse guia espiritual que está ao nosso lado. Então ele pergunta, né? Se existem espíritos que se ligam em particular a outros para os proteger. E ele fala assim, que é o irmão espiritual, que a gente chama de bom espírito ou bom gênio. E quando ele pergunta ainda o que é um anjo guardião, ele diz que é o espírito protetor de uma ordem elevada. Ou seja, o nosso anjo de guarda, o nosso guia espiritual, o nosso espírito protetor é alguém que está um pouquinho à frente da gente. Um pouquinho mais, ou às vezes muito mais, né? Mas ele é um pouco mais elevado, tem mais conhecimento que a gente, para ele poder seguir na missão dele. Para alguns é uma missão, para outros é um prazer, porque às vezes o nosso guia espiritual, o nosso anjo, todos são sinônimos, vamos dizer assim, certo? As palavras. Ele está ali, desde que a gente nasce até o momento do nosso desencarne, ele vai estar ali, do nosso lado, né? Às vezes é algum espírito que tem uma afinidade maior e escolhe nos ajudar. Outras vezes é alguém que está ali como uma missão. E lógico, né? Cada um de nós é de um jeito aqui, uns mais teimosos, outros mais calmos, né? Outros que sabem ouvir e se sintonizar melhor, né? Lógico que o nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda não pode ser como a gente no sentido de não ter a paciência necessária, de não ter a sabedoria necessária. Porque se a gente vamos pensar, né? Se a gente, um exercício, se a gente resolvesse, se a gente fosse, né? Vamos tentar
olhar de lado a gente, né? Ver a gente aqui, vocês estão sentadinhos, eu aqui em pé. Se a gente saísse e olhasse assim de lado para a gente, né? Será que a gente teria essa paciência, né? Se a gente fosse o nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda, será que ele teria essa paciência com a gente nos muitos momentos pelos quais a gente é muito teimoso, que a gente insiste em fazer determinadas coisas, né? Então vamos pensar um pouquinho. Só que ele é um pouquinho mais, muito mais elevado que a gente, então ele tem essa paciência, né? Muito bem. E aí, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que realmente, né, o homem obtém por meio da prece o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ou seja, a gente nunca está sozinho. O nosso anjo de guarda está sempre ao nosso lado. Por isso que a mãe da gente já fala desde que a gente é pequenininho, o pai da gente, para a gente se sintonizar com o nosso anjo de guarda, rezando para ele. Às vezes a gente esquece disso ao longo da nossa vida, né? Mas é sempre bom a gente retomar isso e relembrar como que eu posso me sintonizar com esse espírito que está aqui ao meu lado e que me protege, né? Me protege a partir do momento que eu também me conecto com ele. Porque senão a gente vai pensar assim, nossa, mas olha, caí ali, bati o carro, me assaltaram, cadê meu anjo da guarda? Cadê meu espírito protetor? Estava de férias? Não, ele não estava de férias. Às vezes, aqui tem a questão aqui do livro dos espíritos, quando ele fala assim, o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos. E a resposta é qual? Abandonar, ele não abandona, ele sai de pertinho, né? E quando a gente voltar a se acalmar, que a gente voltar a se conectar, porque o que nos liga, nós aqui encarnados, com esse irmão mais elevado, com esse espírito que está sempre querendo nos proteger? A nossa prece, os nossos bons pensamentos. Então, isso que faz com que a gente esteja ligado e ele consiga manifestar as orientações para nós. Como que ele vai manifestar as orientações para nós? Às vezes, aparecendo uma leitura para a gente, que nem quando a gente estava aqui, vendo aqui antes de começar a preleção, vendo as mensagens que estavam aqui, alguma dessas deve ter ligado uma chavinha em alguém aí, por determinada coisa que está passando. Às vezes é uma pessoa que a gente encontra, que a gente conversa, de repente, nossa, olha, eu não tinha pensado sobre esse ângulo para resolver o meu problema, né? Então, o anjo de guarda, Jesus, né, que é o condutor de tudo, sempre está arrumando uma forma da gente resolver o nosso problema, da gente ser ajudado. Então, depende de quem, da gente se abrir. Da gente se abrir por meio da prece, que é como aqui no capítulo 27, Pedi e obtereis, o item 11, que ele começa falando, ó, pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Se afastar do caminho reto, né, entrar pela porta larga, é a coisa mais fácil que a gente faz hoje em dia, né? Porque a gente sempre costuma ir pelo jeito mais simples, pelo jeito mais fácil. E nem sempre o jeito mais fácil é o melhor jeito, né? Mas o nosso anjo de guarda, desde que a gente esteja aberto,
que a gente esteja conectado com a prece, ele vai arrumar uma forma da gente permanecer conectado com o lado bom, conectado com o caminho correto para a gente ir. Como ele diz aqui, né, da gente vencer as nossas dificuldades, da gente encontrar as soluções necessárias para os nossos problemas. Porque quem tem que resolver é sempre a gente. E Deus dá essa força, essa possibilidade para a gente poder resolver. E como eu falei, né? Se a gente fosse fazer o exercício da gente estar se observando, né? Como se a gente fosse e a gente se julga, né? Muitas vezes, né? O must. Observando a gente mesmo, então, e analisasse de fora, a gente ia ver que a gente tem muitas dificuldades, a gente tem muitas coisas para consertar, né? E a gente precisa querer consertar, querer estar aberto à solução. Porque às vezes alguém mostra a solução para nós e a gente não quer enxergar. A gente insiste em se manter na mesma postura de coitado, de vítima, né? Veste essa imagem, essa máscara, vamos dizer assim, daquele coitadinho, do bonzinho, só comigo acontece essas coisas, né? Mas, na verdade, quem vai ter que resolver os problemas somos nós mesmos. E se eu conseguir me conectar, me manter conectado através da oração, através do Evangelho do Lar que eu faço na minha casa, através das boas leituras, a gente vai conseguir encontrar as melhores soluções em conexão com o nosso guia. Um texto, né, quando eu estava pesquisando, desse livro aqui, que faz um tempinho que eu não trago ele aqui, né, Vivendo o Evangelho, que é um livro que tem os capítulos e os itens do Evangelho segundo o Espiritismo, e cada um ele tem vamos dizer assim, uma conexão com a nossa vida, né, com o nosso dia a dia. E no item 11, que é esse que eu li aqui para vocês, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da proteção espiritual. E é esse exercício da gente se olhar, né, como eu falei, se a gente fosse o nosso anjo de guarda, se a gente fosse o nosso guia espiritual. Então ele começa assim: teu protetor espiritual está constantemente te ajudando, mas nem sempre tem sucesso. Por que será, né? Acho que cada um sabe onde tem a pedrinha no sapato, né? Aí ele começa. Ele recomenda a paz, mas procuras o conflito. Sugere a tolerância, mas escolhes a impertinência. Esse primeiro recomenda a paz, mas procuras o conflito. Eu tinha um amigo que a gente acertava a situação, passava um pouquinho, ele arrumava um outro problema que tinha acabado de resolver. Parece, sabe aquela pessoa que vive procurando encrenca? Às vezes a gente é assim também. A gente adora uma encrenca. O anjo, nosso guia espiritual, está sempre nos levando à paz, mas a gente prefere a encrenca, né? Muitas vezes. Fortalece a coragem, mas te escondes no medo. Indica a compreensão, mas preferes a desarmonia. Aponta a esperança, mas ficas no desespero. Aconselha a calma, mas te entregas à cólera. Incentiva a humildade, mas teimas no orgulho. Conduz-no ao entendimento, mas queres a confusão. Convida a caridade, mas insistes no egoísmo. Semeia a paciência, mas cultivas a irritação.
apoia a modéstia, mas demoras na vaidade. Estimula o trabalho, mas descansas na preguiça. Convoca ao perdão, mas te refugias na mágoa. Chama a verdade, mas te desvias na mentira. Conclama ao amor, mas demoras no ódio. Antes de eu concluir, né? Então, se a gente lembrar, né? A gente foi prestando atenção em cada partezinha, em cada versinho que eu fui lendo aqui, acho que ele se enquadra, né? É possível alguém que está aqui, alguém que está ouvindo, não se enquadrou em nenhum desses itens aqui. Pode até ter, né? Mas a grande maioria, alguma vez já aconteceu isso daqui na vida. A gente, né? Acho que essa vontade, né? Essa imperfeição que a gente carrega e esse não olhar para dentro de nós, para buscar a nossa reforma íntima, para refletir sobre a maneira, né, quando acontece alguma coisa na vida da gente, a gente parar e ver, nossa, eu fui egoísta nesse sentido. Então, quando eu consigo estar trabalhando para isso, eu estou me conectando com o meu anjo da guarda, com o meu guia espiritual. Eu estou amparada espiritualmente, eu estou sempre, né? Mas eu estou aberta à ajuda que ele está querendo me dar, né? E que se eu continuar nesse meu caminho tortuoso, nesse meu caminho de ser turrão, de ser intolerante, de insistir em não perdoar, de ser apegado às coisas e às pessoas, eu vou continuar colhendo e coisas não muito boas, né? E o meu guia espiritual, meu anjo de guarda, ele não vai conseguir. Não é que ele não vai conseguir, né? Eu não vou conseguir me conectar com ele para ele poder me ajudar. E aí ele conclui o texto assim: a ajuda espiritual não é passe de mágica, mas esforço conjugado entre seres de dimensões diferentes, irmanados no bem e na solidariedade. Então veja, não é o fato de eu vir ao centro, de eu tomar o passe, ou se eu for à igreja, se eu for ao culto, e aí resolver o problema. E eu continuo dentro de mim, na minha mente, com os meus pensamentos negativos, né? Eu fico pensando mais no externo do que no interno. Eu não vou conseguir, eu não vou me conectar com o meu guia espiritual. É esse eu me conhecer e compreender as coisas que me acontecem, compreender as minhas atitudes, que eu vou conseguir me conectar e encontrar soluções e aceitar a ajuda que esse espírito protetor, esse meu anjo de guarda está me dando. E aí ele conclui assim: o protetor espiritual está sempre presente, à semelhança de um sol que nunca deixa de brilhar. Mas as nuvens espessas que lhe tapam a luz, estas são por conta do protegido. Achei tão bonita essa imagem, né? Então que o sol está sempre lá, mesmo quando o tempo está nublado, a gente sabe que o sol está lá. Para a minha vida ser um céu azul, eu preciso permitir que essas nuvens negativas do meu pensamento, que o meu egoísmo, que o meu apego, que o não perdão saia, né, do meu coração de verdade, o que eu sei é muito difícil, né? A gente tenta diariamente, às vezes a gente escorrega, a gente para no lugar, às vezes dá um passo para trás, às vezes dois, né? Depois volta de novo no lugar para a gente ir para frente. A gente precisa estar realmente conectado com o bem, com o amor, com a solidariedade, né? Como naquele outro
vídeo que a gente estava vendo aqui no começo, né? Que se a gente investe no amor, ele entra no nosso corpo, no nosso DNA e por conseguinte a gente espalha a diferença aonde a gente vai, né? E para encerrar, eu achei uma oração, né, pesquisando aqui, achando no meio as coisas para falar, eu achei uma oração que fazia tempo que eu não lia, que eu vou compartilhar com vocês e que eu peço que vocês fechem os olhos, né, busquem se concentrar no aqui, no agora, aqui, não pense em mais nada do que tem lá para fora, né? E preste atenção nas palavras, porque é uma forma da gente estar se conectando com esse nosso amigo, esse nosso guia espiritual, esse nosso anjo de guarda, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos intuindo. É assim. Hoje quero cantar para a vida a música da gratidão, sabendo que tenho muito mais para agradecer do que pedir. Por tudo que veio antes de mim, por tudo que virá depois de mim. Gratidão por todos que ajudam ou ajudarão, pois estas pessoas ensinam que estou na vida para aprender. Gratidão por todos que se apresentam como pedras no caminho, pois me lembram que tenho que ser podado para crescer forte. Quero cantar a música da devoção. Tenho muito mais para doar do que pedir. Para a fé do coração de cada ser, para Deus que está em todas as manifestações da verdadeira fé. Quero fazer um altar dentro de mim e reverenciar meus pais, antepassados e meus mestres, para que possa seguir em frente com humildade e honra. Hoje quero cantar para a vida a música da meditação, sabendo que tenho muito mais para refletir do que pedir. Quero cantar uma canção sem som, sem métrica, sem palavras. Quero cantar o silêncio interior para escutar a voz da consciência que abaixa o volume do ego e aumenta o volume do ser. Hoje quero cantar para a vida a música do coração, sabendo que tenho muito mais para cumprir do que pedir. Quero lembrar da minha primeira inspiração nessa existência, para não esquecer o que estou fazendo aqui. Quero, na última esperança, ter a certeza do dever cumprido, do Dharma mantido, para que juntos cantemos a música da transformação. E assim possamos nos conectar durante essa semana, ao longo do nosso dia, com o nosso anjo de guarda, nos abrindo através da oração para a sua ajuda, para o seu amparo, e assim nos tornarmos pessoas melhores e que buscam a renovação, a transformação e o amor do Mestre. Que assim seja.